eles fazem a embalagem. A Cleanwood é representada por nós, eles pagam o piso da nossa categoria, seguem o que a gente faz. Eles podem ir para algum lugar no interior, eles gostam muito de Itupeva. Itupeva é representado pela Força Sindical, e a Força Sindical tem um sindicato de terceiros, que pode não ficar dentro da categoria química. Vocês têm briga judicial com relação a isso? Não. Não. É porque, como eles estão lá, é a base deles, e eles têm, no nosso caso, quando eles vêm para cá com uma empresa terceirizada que vai fazer esse produto, já está enquadrado com a gente. A gente tem muita empresa que embala álcool, tem empresa que fabrica, tem empresa que embala o álcool, que embala produto químico. Elas estão com a gente. Elas são terceirizadas, a empresa que produz lá terceiriza para eles, mas eles já estão com a gente. Então, quando ela vai terceirizar, depende de onde ela for. Ela pode produzir ali na Avon, em São Paulo, ela pode ir para um outro canto. Eu, particularmente, ainda acho que ela vai produzir lá em Cajamar. Estou apostando nisso, ela vai fazer uma pressão para os trabalhadores, mas ela tem a estrutura lá em Cajamar para produzir. Para ela passar para uma terceira e garantir a qualidade do produto e garantir tudo que eles vendem de propaganda em relação aos produtos da Natura, é muito mais difícil. É mais fácil alguém que embalar, chegar um produto pronto e embalar. Agora, para fazer uma fabricação mesmo, é mais difícil. Eu acho que também foi um pouco nisso que os trabalhadores apostaram. Nas terceiras, infelizmente, a gente não representa. A gente faz batalha junto com eles, principalmente a Natura, eles falam que eles têm assim, uma definição dos terceiros residentes, os terceiros e os terceiros residentes. Os terceiros residentes são aqueles cotidianos. O pessoal do restaurante, o pessoal da limpeza, da creche que eles chamam berçário, esses são os residentes. E eles têm os terceiros, que são o pessoal que vem de manutenção, que vem esporadicamente, vem prestar serviço. E são muitos trabalhadores. Aí a gente vai ali, faz uma briga, esperneia com um, esperneia com o outro para tentar ajudar. Agora a gente não representa. O que, como eu disse agora, a gente ganhou, eles ganharam o efeito cascata, né? A fábrica disse não, eles não vão ser obrigados a cumprir aquela jornada que os outros iam cumprir também. Mas o fato de vocês não representarem esses terceirizados, vocês não acham que estão prejudicando a própria categoria de vocês? Porque eu acredito que deva ter é uma estratégia dessas empresas de terceirizar, né? Porque assim, a gente vê a indústria farmacêutica, você vê fechando bancos, mas farmácias você vê abrindo todos os dias em todos os lugares. É um setor que cresce muito, né? E aí vai ao desencontro do que você fala que tem jovens, por exemplo, que não se interessam mais por essas áreas. E aí então fica meio que um desencontro. Você tem um número grande dessa indústria farmacêutica que cresce e aqui na ponta de farmacêuticos, por exemplo, e químicos que não tem no mercado. Então acho que fica meio... Você está falando uma coisa é o trabalhador da indústria, que é o que nós representamos. Outra coisa é o trabalhador da farmácia, que quem representa é o comércio e o farmacêutico, aquele cara que fica lá na farmácia, existe um sindicato de farmacêuticos. Não, o farmacêutico da produção. O farmacêutico da produção, ele está lá, ele assina pela empresa, ele é um cara que ganha muito dinheiro. Então, mas aí, mas por exemplo, você acha que não tem um aumento, você diminui o número, você precisa de um farmacêutico, e aí você terceiriza toda a produção? Mas é que também, acho que ela falou um negócio importante, que é que com o aumento tecnológico, você precisa de cada vez menos trabalhadores. Sim. A indústria farmacêutica foi uma das poucas que trouxe tecnologia que desempregou. E o que aconteceu com a indústria farmacêutica? A AstraZeneca, que ali todo mundo conheceu durante a pandemia, quem nunca tinha ouvido. Eu conhecia porque eu morava do lado, eu fui criada ali em Cotia, do lado da AstraZeneca. Mas quem não conhecia, conheceu durante a pandemia por causa da vacina. Antes ela era só Zeneca. E ela fabricava todos os remédios que a gente imaginava, para dor de cabeça, para dor de barriga, para tudo. Quando ela virou AstraZeneca, ela já dividiu. Quando ela comprou, né, juntou a Astra, que era uma empresa farmacêutica em São Paulo, e eles foram para lá, eles já dividiram. Uma parte ficou com esses produtos mais baratos, que vão mais rápido, e uma parte já ficou com produtos que são hospitalares. E aí,
na última modificação que eles fizeram, eles mudaram essa parte todinha aqui de produtos para dor de cabeça, para dor de barriga, estou exagerando aqui. Mas toda a parte mais comercial comum, eles venderam para outras empresas e eles hoje estão como hospitalar e oncológico. E oncológico de alta complexidade, que são aqueles que vai tratar que uma pessoa precisa ter 25 mil para fazer uma quimioterapia daquela, 30 mil reais para fazer uma quimioterapia com os remédios que eles trouxeram. Agora, não foi remédio desenvolvido no Brasil e muitos não são fabricados no Brasil. Ou vem dos Estados Unidos, ou vem da China, ou vem da Índia, chega lá e eles fazem no máximo uma mistura, tiram uma amostra, faz o controle de qualidade e embala. Então, eles não têm terceirizados na produção. Terceirizados na indústria química, a grande maioria é no entorno. Na produção, eles não têm terceirizado, eles têm temporários. Muitas empresas contratam trabalhadores temporários. E se contratam temporários, segue a nossa convenção coletiva. Os terceirizados são essas áreas de apoio, mesmo com a reforma trabalhista de 2017, falando que eles podiam pôr terceirizado na atividade fim, é mais difícil, porque imagina numa indústria farmacêutica, eles colocarem uma pessoa de que não é funcionário deles, que eles não treinaram, que eles respondem, mas não respondem por aquela pessoa. O mesmo vale para a Natura. Imagina ela colocar um terceirizado no perfume, no batom dela, que eles vendem como sendo o tudo. Né, apresentam como uma imagem como sendo tudo. Então, eles não terceirizaram a produção. Toda a área terceirizada é de apoio. E o que a gente teve muito, aumentou, foram esses trabalhadores temporários. Porque antes da reforma trabalhista tinha toda uma burocracia, eles tinham que informar o Ministério do Trabalho, tinha que informar o sindicato que eles tinham aumentado o volume de produção e que eles iam precisar de contrato temporário, e era 3 meses, podendo renovar por mais 3 meses. Com a reforma trabalhista eles podem fazer por 9 meses sem dizer nada para ninguém, só contratar o temporário. E não é a empresa que contrata direto. É uma confusão que as pessoas às vezes não entendem, porque também o trabalhador temporário, ele não é funcionário daquela empresa, ele é funcionário de uma agência que recrutou ele para ir prestar serviço naquela empresa. Só que pela nossa convenção coletiva e pela lógica lá, eles têm que seguir a nossa convenção. Então eles pagam o piso, recolhem, tem todos os benefícios que os trabalhadores que são empregados direto daquelas empresas têm. E vocês representam eles? Sim, só que eles são temporários. Então, tem trabalhador temporário que quer ficar sócio do sindicato. Às vezes ele veio de outra empresa, já conhece a atuação do sindicato, está temporário em outro. Na Natura, por exemplo. Ele fala, posso ficar sócio? Olha, pode, mas não deve. Por quê? Porque a empresa vai te demitir daqui a pouco, 9 meses, até porque eles não podem, eles não querem ficar com ninguém muito tempo lá dentro. É um pessoal que roda muito, entendeu? Mas, do ponto de vista de proteção, eles estão dentro da nossa convenção coletiva. Teoricamente, é a nossa representação, só que o contrato deles, por ser temporário, é por tempo determinado. Então, eles não têm uma estabilidade por acidente de trabalho, uma estabilidade por gestação, porque o contrato por tempo determinado não provê isso. Mas as proteções do ponto de vista financeiro, eles têm. Então, a gente quer um aumento de trabalho desses trabalhadores. Sim, o ideal seria que fosse todos direto. A questão da terceirização eu vinha pensando ali desde a década de 90, porque as principais empresas que começaram a terceirização, quando eu entrei na Gelita em 87, a cozinha já era terceirizada. 87. Já não era da empresa, mas o pessoal da limpeza, da portaria, jardinagem, eles eram diretos da empresa. Depois eles foram terceirizando. Mas isso foi. Na década de 90, quem começou a terceirizar primeiro? Petrobras. A Petrobras foi a principal empresa ela foi um espelho para a terceirização. Não sei se vocês já viram isso, já estudaram, mas a Petrobras foi a principal empresa. Depois foram os próprios órgãos públicos, que foram pegando o pessoal de limpeza, o pessoal daqui, dali. Foram os principais órgãos públicos. Aí as empresas foram também, né? O segurança do banco era funcionário do banco, passou a ser terceirizado, os segurança das empresas passaram a ser terceirizados. Tudo que eles puderam terceirizar no entorno do que não era atividade fim, até 2017 eles terceirizaram. Mas as principais
foi a Petrobras. Porque eu me lembro na década de 90, que a gente estava junto na CNQ, que a gente estava na CUT ainda, e estava na CNQ, era a Confederação Nacional dos Químicos, e aí a gente tinha os petroleiros juntos, até antes deles fundarem a FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, eles diziam que assim, eles estavam preocupadíssimos com essa coisa da terceirização, e aí a gente tinha um debate besta, que era se era primeirização, que a ideia da primeirização era contratar direto pela empresa, se era contra a terceirização, e aí se a gente falava que era contra a terceirização, os trabalhadores podiam entender que a gente era contra eles, e bababá, e aí a gente ficou anos nesse debate besta, se vai daqui, se vai dali, como é que ia colocar no pedido lá na convenção coletiva, e as empresas terceirizando, tudo que elas podiam, tudo. Hoje a Petrobras tem, sei lá, não sei quantos mil trabalhadores diretos, não vou chutar aqui, mas eles tinham antes 50 mil trabalhadores diretos, hoje eles têm 10 mil trabalhadores e tem 40 mil terceirizados. Não é que diminuiu o número de trabalhadores. A mesma coisa com os bancos, o pessoal estava dizendo. Hoje eles estão em 400 mil bancários a nível nacional, mas tem 600 mil trabalhadores em correspondente bancário, seja lotérica, seja loja, seja aqueles negocinhos, aquelas casinhas que a gente vê oferecendo empréstimo e não sei o quê. Todo aquele povo trabalha com todo o sistema bancário, mas eles não são bancários, porque foram saindo de dentro, as empresas foram tirando de dentro, para não ter que pagar os direitos que pagam para os bancários. Pejotização. Foi pejotização e terceirização. Tem uma parte que é PJ, mas é terceirizado mesmo. O cara abre uma empresinha e começa a prestar serviço, como se fosse banco. E vai. As lotéricas ainda têm uma regra própria, mas esses outros não têm regra nenhuma. O pessoal está numa luta para fazer com que eles sejam reconhecidos como bancários. Nilza, sobre o projeto dos aplicativos. Projeto dos aplicativos. Você vai fazer essa pergunta difícil que o professor vai ver o vídeo depois e vai ficar bravo com a nossa posição. Assistiu aqui. Então, olha, eu estava contando para eles quando eu cheguei que eu fui à primeira reunião. A gente estava em Brasília para a posse do Marinho, foi dia 2 ou dia 3 de janeiro do ano passado, 2023, né? E no dia seguinte teve uma reunião com o pessoal dos aplicativos. Mas foi uma confusão. Não era só de aplicativo. Tinha o pessoal de motoboy, tinha o pessoal da Uber, tinha de todo mundo. E gente que não se fala, gente que se conhece, mas não se fala. Então gente que era ligada a uma central sindical, de outra central sindical, de outra. Só um minutinho. Ser por vídeo?